Hoje eu vou falar sobre o dia que eu achei que eu tinha sido roubada pelo posto de gasolina na Itália e basicamente aquele dinheiro que eu tinha era todo o dinheiro que eu tinha pra sobreviver. Então senta que lá vem história. Enfim, sem enrolação, nesse dia foi exatamente o dia que eu achei que eu tinha sido roubada na Itália. Eu achei que o posto de gasolina tinha tirado 110 euros do meu cartão, na verdade da minha conta. E eles tinham tirado mesmo, mas não foi roubo, calma. Pra quem não sabe, eu fiz um intercâmbio dividido, eu fiz um intercâmbio duplo, com alguns meses na Inglaterra e um mês na Itália. Beleza? Beleza. Nessa época eu já tinha passado os 2 meses na Inglaterra e eu tinha recém chegado na Itália. Foi na minha primeira semana de Itália, eu acho. Foi na minha primeira semana de Itália. E eu tenho uma amiga muito querida, que é Bárbara. Eu vou chamar ela de Babi, mas enfim. Babi, ela tava morando na França nessa época. Então eu tava muito tempo sem ver ela, porque ela tava morando já há um tempo. Então eu falei, amiga, a gente precisa se ver. Vamos marcar uma viagem, vamos marcar alguma coisa. Só que eu falei, o dinheiro que eu tô não tá, assim, pra fazer mega viagens. Eu posso fazer viagens, assim, dentro do país, uma coisa mais, né, low cost. E aí, beleza, a gente descobriu, jogando no Google, a gente descobriu que dentro da Itália gente, viajar pela Europa é muito fácil. Se você tá querendo fazer um intercâmbio, faça pela Europa. Se você quer viajar pra vários países ao mesmo tempo, sabe, por um preço menor. Porque é muito fácil e o valor é muito baixo, de verdade. Eu sei que tem a conversão, mas ainda assim vale muito a pena. Tem muito trem, tem muito ônibus, até o avião às vezes é mais barato. Enfim, o que aconteceu foi o seguinte, a gente marcou, então a gente começou a olhar os lugares que a gente queria ir e Bárbara me deu a ideia da gente ir pra Costa Amalfitana. Bota imagens, edição, pra gente poder ter uma ambientação. Beleza. Quem olha assim pensa, Costa Amalfitana ali deve ser cara. Mas não, gente, não foi não. A gente pesquisou tudo bonitinho e a gente descobriu que a Costa Amalfitana dá pra fazer tudo de moto, de Vespa no caso, né, em 20, 30 minutos. Eu vou colocar aqui um print do Google Maps. Corrigindo a fake news absurda que eu mandei pra vocês, gente, não demora 20 minutos pra você percorrer toda a Costa Amalfitana, demora por volta de umas 6 horas por aí. Mas o que acontece foi, a gente definiu as cidades que a gente queria conhecer e a gente viu que era 20 minutos de uma pra outra, tipo isso, entendeu? Então a gente fez um mapeamento, viu as cidades que a gente queria conhecer, lugares que a gente queria parar e fomos de vez, tá bom? É isso aí. Desinformação total, meu Deus disso. Então assim, a viagem era muito tranquila, era bem perto, era só pegar um ônibus e chegava, e aí eu, enfim, peguei e fui. Cheguei na minha primeira semana na Itália e depois vocês vão ver várias coisas aconteceram nessa primeira semana. Não tava muito bem, foi terrível, mas acabou sendo incrível. Foi um dos melhores países que eu já visitei na minha vida e eu me apaixonei. Mas nessa primeira semana eu tava cheia de coisa nova, eu tava num país novo, eu tava assustada com muita coisa, enfim. E tive muitos empecilhos assim, que tipo assim, não tava contando. Então, tipo assim, eu cheguei no domingo na Itália, mais ou menos, eu não lembro o dia, mas foi no final de semana e a gente marcou de ir no outro final de semana, assim que completasse a semana, a gente ia viajar pra Costa Amalfitana. Beleza, peguei meu trenzinho, fui encontrar minha amiga. Gente, maravilhoso, a viagem foi absurdamente incrível. Eu vou colocar aqui alguns trechos pra vocês terem uma noção do que tentar entender o que é a Costa Amalfitana. Foi maravilhoso. Bota aí, edição. Enfim, a viagem foi maravilhosa, a gente aproveitou horrores, eu me diverti muito, eu comi comidas gostosas, foi muito gostoso. Inclusive vai ter vlog dessa viagem no canal depois e vídeo eu contando mais se vocês quiserem depois. Mas o resumo da ópera foi, lá na Costa Amalfitana, chegando lá, a gente decidiu que seria uma excelente ideia alugar uma Vespa, porque a gente tava na Itália. Será que é tão caro assim? Será que a gente consegue? Será que precisa de carteira de moto? Descobrimos que não precisava de carteira de moto, que só tendo uma carteira de carro mesmo do Brasil você conseguia dirigir, porque era só alugar. Então, alugamos uma Vespa. E o total para passar 24 horas com a moto, se eu não me engano, eram uns 45 euros por aí. E a gente pagou esse valor dividido em 2, porque foi uma Vespa para as duas, então não ficou caro, porque a gente dividiu por 2 pessoas, entende? A gente ficou numa cidade chamada Sorrento. Então eu vou colocar um mapa aqui para vocês entenderem. Sorrento, ela é um lugar que fica no começo, antes da Costa Amalfitana. Ela é bem próxima, mas ela não é dentro da Costa Amalfitana ainda. As cidades da Costa Amalfitana, por exemplo, Positano, aí tem, por exemplo, lá a Ilha de Capri, enfim, essas cidades lá dentro são cidades muito caras, são cidades muito turísticas. Então vale muito a pena você ficar em Sorrento, pegar uma moto e ir passeando por lá. Teve gente que ia de ônibus também, mas só que eu senti que de ônibus a experiência não é tão legal. Enfim, pegamos uma moto, alugamos, e a única coisa que o dono falou... Na verdade, eu assinei uma papelada cheia de coisa, de que não podia bater, que não podia... Obviamente, né, gente? E aí, beleza, a gente alugou a moto e a gente tinha que devolver em até 24 horas, ok. A única coisa que o dono falou foi, olha, quando vocês forem devolver a moto, devolvam ela com o tanque cheio.
Quando ele falou isso, eu não vou mentir, eu fiquei um pouco preocupada, porque eu falei, quanto que vai dar pra poder encher de volta o tanque da moto, sabe? Já tava cheio, a gente ia usar um pouco durante o dia, e eu fiquei preocupada, será que vai ser muito caro? E acabou que não, gente, deu 5 euros pra poder pagar a gasolina. Mas enfim, passeamos o dia todo, foi muito divertido, foi uma maravilha. Depois, inclusive, eu tive um momento de, tipo, aprendendo a dirigir a moto ainda com o condutor, foi bem legal. Passamos o dia todo, foi uma maravilha. Quando terminamos o nosso passeio, chegamos em Sorrento de novo, depois de passear a Costa Amalfitana inteira, e a gente foi devolver a moto, a tal da moto, que a gente tinha alugado. Beleza. Quando a gente foi devolver a moto, antes eu falei, Bárbara, a gente precisa passar no posto, bora passar aqui rapidinho, a gente coloca. Quando eu fui ver, o valor da gasolina pra poder encher a moto o tanque da moto deu 5 euros. 5 e alguma coisa, uns quebradinhos que eu não vou lembrar agora. Mas deu muito barato. E eu fiquei, nossa, que qualidade de vida boa que eles têm aqui, né? Amo meu Brasil, mas isso eu queria muito ter esse poder de compra deles. E é uma coisa que espero muito que no futuro a gente tenha. Mas enfim, fui pagar e falei que nada, pode deixar, Bárbara, eu pago no meu cartão. Pode deixar que eu pago no meu cartão. Foi a pior coisa que eu falei. Não era pra eu ter pagado. Se Bárbara tivesse, desde esse momento, ela se ofereceu pra pagar e eu falei todas as vezes, não precisa, amiga, eu pago. 5 euros, relaxa, eu pago. Beleza, devolvemos a moto pro cara, tudo certinho, ele olhou, nenhum arranhão, nada, tudo bem. Beijo, meninas, beijo, tchau, tchau, vamos lá. Fomos eu e Bárbara, então, num restaurantezinho que tinha, muito gostoso, familiar, que tinha lá em Sorrento, pra poder comer uma pizzazinha pra se despedir da cidade, né? Bora se despedir, que amanhã, daqui a pouco a gente tá indo embora, a gente vai voltar pra Roma, vamos lá. Beleza, é muito chique falar isso, né? A gente vai voltar pra Roma. Vamos comer na pizzaria. Quando a gente termina de comer, eu vou pagar, eu vou olhar o meu dinheiro da conta. Porque, por exemplo, tudo é muito... Eu tava bem organizadinha com o meu dinheiro pra poder dar tudo certinho. Você tem que pensar que eu tinha passado já 2 meses na Inglaterra. E assim, quando eu cheguei na Itália, eu tive muita coisa, muito imprevisto, que eu não tava contando pra gastar dinheiro. Então, imprevisto mesmo, foram coisas que eu não tinha como contar. Multa de coisa, enfim, tiveram várias coisas. E aí, taxa que eu tive que pagar, coisa extra que eu não sabia que eu teria que pagar, eu tive que pagar. E aí, o meu dinheiro, ele tava assim, eu tinha juntado um dinheiro, quando eu estivesse na Itália, minha família falou, olha, Alice, quando você estiver lá, a gente vai te ajudar, e aí você vai ter um restinho pra você, tipo, poder aproveitar e fazer suas coisinhas lá. Então, tipo, eu tinha um dinheiro de emergência base, mas tava menor, então eu ainda ia receber uma quantia, entende? Enfim, e eu também tava pra receber uma quantia de um trabalho que eu tinha feito, então tava isso aí acumuladinho, assim, pra eu receber na semana seguinte, mas eu ainda não tinha recebido, entenderam? Beleza. A gente comeu a pizza, uma delícia, quando eu fui pagar a pizza, eu fui olhar pro meu cartão, na conta do meu cartão no celular. Quando eu vou olhar, os 100 e poucos euros que eu tinha, não existiam mais. Eu tinha um pouquinho mais que isso, mas vamos dizer que assim, não tinha, tava menos 110 euros. Eu fui olhar o extrato, na hora eu tomei um susto, mas um susto absurdo, porque assim, eu ainda ia ganhar o dinheiro que eu ia poder ter para o resto da semana, pra fazer mercado, pra fazer tudo. Então assim, eu olhei e fiquei, não, peraí, alguém roubou meu cartão. Na hora eu olhei, minha bolsa tava tudo lá, e eu falei, não roubou, meu celular tá aqui também, não tem como ter pegado. E aí eu fui olhar o que tinha sido isso. Quando eu fui olhar, foi do posto de gasolina. Gente, foi desesperador, foi desesperador. Eu achei que o posto de gasolina tinha me roubado. E aí foi desesperador. Na hora, eu tinha dinheiro em espécie, aí eu paguei, mas era um dinheiro alto em espécie, então eu não conseguia trocar. Bárbara me ajudou, Bárbara pagou pra mim, depois eu paguei um negócio pra ela. Enfim, a gente se organizou. Graças a Deus eu tinha minha amiga, porque assim, se eu não tivesse, ia ser desesperador. E aí eu comecei a chorar, porque eu sei o quão difícil foi pra mim e pra minha família pra poder juntar esse dinheiro, pra poder estar lá. E aí eu perder 100 euros, assim. Então eu fiquei muito mal mesmo. Eu chorei horrores. E a gente foi lá no posto de gasolina pra poder ver o que tinha acontecido, né? Fomos no posto de gasolina, só que o que acontece é, os postos de gasolina na Europa não tem ninguém pra te atender. Isso é legal, de um certo modo, tipo, você que vai e faz, só que não tem ninguém. Não tem um dono, não tem ninguém que você possa perguntar, olha, o que aconteceu? Não tem ninguém. Então, eu cheguei lá no posto, não tinha ninguém, tava de noite já, tava meio escuro, tava meio assim, estranho o clima. Eu olhei pro lado, tinha uma delegacia, eu falei, vou fazer queixa. Eu tava desesperada. Nisso, eu liguei pra minha mãe, nisso eu liguei pro meu pai, eu chorava. E a pior coisa que eu fiz, gente, não façam isso. Não liguem pra mãe ou pro pai de vocês chorando do nada, sem explicar o que foi. Porque, até então, minha mãe sabia que eu tava andando de moto na Costa Amalfitana, que tem aqueles declives e aquelas curvas perigosas. Então, assim, na hora, na cabeça dela ela caiu, ela se machucou, ela tá no hospital. E eu não falava o que era, e minha mãe tava nervosa. Enfim, não façam isso. E aí, depois que eu falei que era o dinheiro, minha mãe falou, ai, pelo menos você tá bem, tá? A gente resolve, calma. E aí, enfim... falei com meu pai, falei com minha mãe, chorei horrores, que eu achava que eu tinha levado um golpe, e aquele meu dinheiro era meu dinheirinho da semana e da próxima semana. Eu tava muito economizando aquele dinheirinho, porque eu ainda ia... Enfim, foi muito decepcionante pra mim. Eu sei que 100 e poucos euros não é,
Mas, tipo, dá pra fazer muita... É porque cento e poucos euros não são cento e poucos reais, tá? Só pra contextualizar com vocês. Dá pra fazer bastante coisa. Por exemplo, com 30 euros eu fazia um mercadinho massa ali, com bastante coisinha legal. Entende? Enfim. E aí, beleza. Eu ia ter mais dinheiro depois, mas eu fiquei, mas eu também não quero dar trabalho, porque aí minha mãe e meu pai vão ter um trabalho pra poder me ajudar, porque eu tive esse... Enfim, eu não queria ter isso, entende? Resumo da ópera. Voltei eu fui até a polícia, até a delegacia, pra tentar fazer um BO, né? Eu não sabia como falar BO em italiano, enfim. Eu tava na minha primeira semana de Itália. Inclusive, eu falo italiano, mas eu preciso estudar mais, desculpa. Mas naquela época eu tava recém-chegada da Inglaterra, então eu tava com inglês na cabeça e zero de italiano. Porque o italiano, tipo, eu tava sem estudar, eu entendia, mas eu ainda não tava estudando, sabe quando você tá estudando mesmo e você tá tendo contato? Enfim, eu cheguei, como é que eu vou falar com essa polícia? Meu Deus do céu, mas eu vou falar, vai dar certo. Fui falar, não tinha ninguém lá, ninguém me entendia, eu fiquei, meu Deus do céu. E assim, a gente ia embora da Costa Amalfitana, de Sorrento em específico, no dia seguinte, pra voltar pra Roma. E eu não tinha como pegar outro trem, pagar outro trem pra poder voltar lá, pra poder resolver esse negócio desses 100 euros. Eu ia ficar sem os 100 euros. Eu fiquei desesperada, gente, desesperada, porque eu fiquei preocupada. Eu fiquei, enfim. Resumo da ópera. Voltei pro posto, depois de ter ido na polícia, depois de não saber mais o que fazer, e encontrei um casal de italianos. E aí eu comecei, enquanto isso minha amiga tava na polícia. Enquanto isso eu fui conversar com eles, aí eu falei, poxa, e eu falei em italiano com eles, olha, aconteceu uma coisa comigo, eu queria perguntar pra você se é normal, tipo, já aconteceu isso com alguém de vocês? Esse posto aqui é confiável? Porque eu achava que até então o posto tinha me dado um golpe. Perguntei pra eles dois e falei, expliquei a situação, e eles falaram, isso é normal, menina. Aí eu, como assim isso é normal? E eles, não, isso aconteceu com nossa filha, poxa. Na semana passada, no mês passado, eu acho, ela teve um negócio desse. E aí depois eles estornaram um valor. Aí que eu fui entender. Gente, os postos de gasolina italiano, eles tiram, por exemplo, deu 5 euros a minha gasolina. Eles tiraram 110 como forma de, tipo assim, você coloca o cartão pra poder carregar Você coloca o cartão pra poder começar a entrar a gasolina no seu carro ou na sua moto. Então é meio que uma garantia que você não vai deixar de pagar. Porque não tem um operador lá, então eu não sei como explicar isso, mas não tem alguém que opere lá. Então você coloca o cartão, depois que você coloca, você tá colocando a gasolina, entende? E eles tiram esse valor só pra ter certeza que você não vai ficar sem pagar. Eu, sinceramente, não concordei. Mas eu entendo, tipo, ok. Mas eu achei, meu Deus, por que isso? Me deixou maluca. Enfim, e aí o problema não foi aí. Quando eu descobri isso, eu fiquei, tá, vai voltar o dinheiro, ok. Mas aí, o que aconteceu? Eu descobri que ia voltar realmente o dinheiro. No final das contas voltou, só que demorou um mês pro dinheiro voltar. Então, assim, e isso tudo se deve a, eu já falei isso em vários vídeos do canal, mas eu fiz o cartão para o intercâmbio. Eu fui numa casa de câmbio. Casa de câmbio é o lugar onde você troca a moeda, você dá de real e ele te dá a moeda que você quer, sei lá, dólar, euro. Fui lá, troquei e lá nessa casa de câmbio mesmo eu fiz um cartão de euro. E aí eu tive duas situações assim, com valores exorbitantes, por isso que eu tava preocupada. Isso aconteceu comigo na Irlanda, de eles não me estornarem. Demorou um mês pra me estornar, 100 e poucos euros também. Se quiserem eu conto essa história depois, mas da Irlanda foi... Meu Deus, acho que da Itália foi a pior, a da Irlanda só foi desesperador porque foi a primeira vez, mas a da Itália foi pior. Porque eu já tinha perdido 100 euros assim, entende? E depois voltou. Não façam cartão em casa de câmbio, gente, é a única dica que eu tenho pra vocês. Hoje em dia eu tenho um cartão da Wise, que inclusive eu criei depois que isso aí aconteceu comigo. Eu falei, não tem condição de eu ficar passando por isso, não tem condição. Eu tava tendo muito problema com o cartão da casa de câmbio, então eu criei a Wise digital mesmo, eu mandei o cartão pro Brasil, pro meu endereço do Brasil, e peguei o digital e comecei a usar. E usei pela minha viagem toda. Mas enfim, resumo, eu fiz o cartão pela casa de câmbio e a casa de câmbio demora em torno de 30 dias, ou seja, um mês pra te devolver o valor. E aí foi isso. Eu já tava com um valor pra receber da Irlanda, que depois de um tempo chegou, tipo, não demorou muito, então deu tudo certo, 100 e poucos euros da Irlanda, que eles fizeram a mesma coisa comigo, só que em outro contexto. E esse valor aí do posto, depois de um mês eles me estornaram. Só que vocês lembram que meu intercâmbio na Itália era de um mês, né? Então é isso, mas eu passei mais um tempo. Eu passei, além do intercâmbio da Itália, eu fiquei quase um mês ali ainda, porque eu fui pra outros lugares, enfim, minha família foi lá. Enfim, mas o que é a nossa moral da história de hoje, galera? A moral da história de hoje é, se vocês forem viajar, primeiro de tudo, tenham dinheiro físico, sempre da moeda local, porque você não sabe se todos os lugares vão aceitar cartão. E, de coração, desculpa a casa de câmbio, gente, espero que vocês não me encontrem aqui nesse vídeo, mas eu não faria um cartão de débito em casa de câmbio, porque demora muito pra estornar. E, assim, quando você tá juntando seu dinheirinho pra sua viagem e tá, tipo, tudo organizadinho, é uma complicação, gente, é uma dor de cabeça que, assim, não é necessário você passar, sabe?
Enfim, graças a Deus eu tenho uma família que me ajuda muito em tudo na minha vida e me apoia em tudo. Então eu tive esse apoio, mas não é sempre que a gente tem, não é sempre que, sabe, não é todo mundo que tem. Então assim, se você tá juntando seu dinheirinho pra viajar, olha bem o banco que você vai colocar e sempre leva mais de uma opção. Eu te indico um cartão digital como o da Wise, eu uso até hoje. O da Nomads também, eu acho que é muito boa, já ouvi falar e eu tenho parentes que usam. Tenho até amigos que usam, mas enfim. E leve sempre dinheiro em espécie e uma terceira opção. Que no caso, a terceira opção que eu levei foi um cartão do Brasil que era internacional. Só que assim, eu não queria usar ele, não era pra usar ele. Ele era só no último caso, se eu não tivesse como, eu usava ele. Porque a taxa de conversão do cartão internacional é muito caro. Enfim, gente, no final das contas deu tudo certo. Eu consegui recuperar os meus 110 euros e aí deu tudo certo depois de encher muito o saco deles. E depois de um mês. E acabou que deu certo, porque eu precisei desse dinheiro para outras coisas, foi bom, deu tudo bom, mas assim, no dia foi desesperador. E é isso, esse foi o meu perrengue de hoje do intercâmbio. Se vocês gostarem desse vídeo, não esquece de deixar o like, por favor. Comenta aqui embaixo também o que você gostaria de ver nesse canal, porque eu tô sempre vendo os comentários de vocês e é muito importante pra mim, enfim. Comenta aqui o que você achou também. E não esquece de se inscrever no canal, viu, pra ajudar a amiga aqui. Ó, tô suando agora pra gravar esse vídeo. Mas enfim, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Me falem depois vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. E até o próximo vídeo. Um beijão e tchau, tchau.